Bom, voltando aqui aos nossos vídeos de mecânica dos fluidos, esse vídeo aqui eu vou falar de rede de escoamento, ou em inglês, FlowNet. Isso é basicamente a consequência direta das equações de Cauchy-Riemann e é o surgimento de uma espécie de malha formada por linhas ortogonais de φ e ψ constantes, CTS, tá? Elas são ortogonais sim para escoamentos rotacionais, incompressíveis, e eu vou estar provando isso nesse vídeo aqui, basicamente é o objetivo do vídeo. Primeiramente, eu vou desenhar aqui uma malha qualquer de um escoamento que segue essas características. Para não ficar repetindo incompressível e rotacional, só vou falar que ele é regido pela equação de Laplace. Tanto o φ quanto o ψ, eles são regidos pela equação de Laplace, né? Ou seja, o Laplaciano deles vale zero, tá? Então aqui eu tenho, sei lá, um ψ igual a C1, aqui um ψ igual a C2, aqui eu tenho um φ igual a B1, φ igual a B2. A gente vai analisar esse ponto aqui onde essas duas linhas se encontram, tá? Eu tenho aqui no ponto A, a gente sabe que as linhas isopotenciais, as linhas de ψ constante, elas possuem dφ como sendo igual a zero, e também tem que dψ vale zero, dφ vale zero, ou seja, ela não muda ao longo de uma linha de corrente, ao longo de uma linha isopotencial, φ e ψ não mudam. Onde, obviamente, φ é uma função de x e y, escoamento bidimensional, né? Meu Deus, eu vou falar φ e ψ o tempo todo trocado, porque são muito parecidos, né? E φ é uma função de x e y também, por escoamento bidimensional, beleza? Então a gente tem que dφ, isso aqui é outra coisa que a gente sabe também, dφ é igual a delφ, delx, dx, mais delφ, dy, e a gente também sabe que delψ é igual a dψ é igual a delψ, delx, dx, mais delψ, dy. Isso aqui a gente sabe, tá? Isso aqui é do lado do cálculo, que uma variação infinitesimal em φ tem que ser igual a isso aqui e em ψ tem que ser igual a isso aqui, por um escoamento bidimensional. Então a gente vai dividir as duas equações por dx, então a gente vai ter aqui, peraí que tem uns negócios que não apagou da última vez que eu usei esse aplicativo aqui. Então a gente vai dividir por dx, então vou botar aqui, ó, dividindo por dx, a gente vai ter o quê? Bom, a gente tem que dφ no ponto A é zero, então isso aqui vai ser igual a delφ, delx, mais delφ, dy, dx. A gente vai isolando, vou botar aqui então, isolando-se dy, dx, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que dy, dx tem que ser igual a... dy, dx tem que ser igual a menos... Ah, tá, importante salientar, tá? dx dy para φ igual a B1. Eu chamei aqui de B1, nem lembro mais. B1, na verdade B2, né? B2. Isso aqui tem que ser igual a menos del φ del x. Na verdade eu vou escrever assim, ó, meio de lado. Menos del φ del x dividido por del φ del y. Beleza? E a gente tem que dy dx para ψ igual a C2, a gente vai ter uma equação parecida, né? De modo análogo. A gente vai ter que isso aqui vai ser menos delψ, delx, dividido por delψ, del y. Tá? Só que a gente não pode esquecer das equações de Cauchy-Riemann, né? Eu vou botar aqui. Relações de Cauchy-Riemann. Tá? O que ela diz pra gente? Ela vai relacionar ψ com φ. A gente tem que delψ, del y, tem que ser igual a delφ, delx. E a gente tem que menos delψ, delx tem que ser igual a delφ, del y. Isso aqui em coordenadas cartesianas, tá? Agora a gente vai usar as equações de Cauchy-Riemann
em uma dessas relações aqui, tanto faz qual que a gente usa, eu vou usar nessa aqui, então eu vou usando Cauchy-Riemann aqui, ou seja, onde tem del phi del x, eu vou colocar del psi del y, isso aqui vai ficar menos del psi del y, dividido por, aí onde tiver del phi del y, eu vou colocar menos del psi del x, menos del psi del x, isso aqui vai ser igual a del psi del y dividido por del psi del x, que é menos o inverso disso aqui, que é igual a menos o inverso de dy dx para psi igual a C2, que é igual a del y del x para φ igual a B2. É B2? Eu tô todo confuso aqui. B2, beleza? Então tá aqui essa relação legal que a gente vai usar para provar a ortogonalidade das linhas de corrente com as linhas isopotenciais de um escoamento potencial, beleza? Show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um zoom aqui nessas linhas. Então, a gente tem aqui a linha φ igual a B1, B2. Φ igual a B2 e C psi igual a C2. Onde elas se encontram aqui. Então eu vou fazer um vetor A1 tangente, não vou chamar de A tangente a essa linha psi e um tangente a essa linha φ. Beleza? Então a gente vai decompor esses vetores. Peraí. Acho que eu vou só fazer a linha reta mesmo, foda-se. Mais fácil. Então a gente tem aqui o A e o B. Tá. A gente vai decompor eles em componentes. AX, aqui vai ter um ângulo θ, θ1, e aqui vai ter um ângulo θ2. Aqui a gente vai ter AX, nossa componente AX. Vou desenhar de outra cor para ficar mais fácil de ver. AX, AY, BX de outra cor também, BX, BY. Beleza? Considerando também, esses vetores são arbitrários, eu que fiz, então a gente pode falar que o módulo de A tem que ser igual ao módulo de B, que é 1, ou seja, são vetores unitários, tá? A gente define esses vetores, eles podem ter o valor que quiser, vamos colocar 1 para simplificar nossa vida, né? Então a gente pode calcular a tangente de θ1 como sendo simplesmente del y, dy, perdão, dx, para uma linha de psi igual à constante que a gente chamou de C2. Tá, isso fica evidente porque aqui vai ser simplesmente um dy e aqui vai ser simplesmente um dx aqui embaixo. Que eu vou chamar de f, tá? Só para não ficar escrevendo isso toda hora. A gente tem a tangente também de θ2. Tangente de θ2 como sendo igual a dy dx para φ igual a B2, que eu vou chamar aqui de menos f elevado a menos 1, ou seja, que vem dessa relação aqui, ó. Que isso aqui é f, né? Isso aqui é f, né? Se isso aqui é f, então isso aqui tem que ser igual a menos f elevado a menos 1 sobre 1. Menos 1 elevado a menos 1. Beleza? Então a gente tem aqui a relação entre as tangentes do ângulo. Então a gente pode decompor A e B e realizar o produto escalar entre eles para ver quanto dá. Então a gente tem que simplesmente AX tem que ser igual a cosseno de... Opa, peraí que travou o negócio. Do arco tangente de θ, que a gente chamou de f, né? E... Opa. Vezes 1, eu não coloquei 1, né, que é o comprimento aqui de A, mas não precisa. Também temos que AY, aqui vem o pulo do gato, AY. Normalmente a gente escreveria o quê? Seno de arco tangente de f, certo? Só que o seno do arco tangente de f é igual a f cosseno desse mesmo arco tangente. De modo análogo, a gente vai ter que a bx tem que ser igual a cosseno do arco tangente de
é menos f elevado a menos 1. De modo análogo, novamente, a gente tem aqui menos 1 sobre f do cosseno do arctangente de menos f menos 1, beleza? Então a gente vai fazer o dot desses dois. Então o a dot b tem que ser igual a ax bx mais a y by, que tem que ser igual a ax. Quem é ax? Cosseno do arctangente de f vezes, né, o diático f, cosseno do arctangente de menos f elevado a menos 1 mais f cosseno do arctangente de f menos, né, porque tem um menos, esse menos aqui, tá vendo? Esse menos que eu acabei de apagar, vai ficar um menos 1 sobre f cosseno de arctangente de menos f elevado a menos 1. Beleza? Esse f cancela com esse f, então a gente vai ter que isso aqui menos isso aqui é simplesmente zero, são iguais. Então, portanto, isso aqui é igual a zero, o que implica, portanto, que A é ortogonal a B. Tranquilo? Não foi tão difícil assim, né? Provar isso aqui. Isso só é válido para a hipótese onde o hot de V é zero, ou seja, a gente tem um escoamento potencial, que pode ser descrito como V igual a grade de φ. E se ele for incompressível, então o laplaciano de φ é igual a zero. E se o div de V é zero, a gente pode descrever isso como sendo hot. Eu vou escrever isso aqui para não ficar... Então, isso aqui, se o hot de V tem que ser igual a zero, a gente pode falar que V é o grade de um φ. Se, além disso, ou seja, isso aqui for válido e o div de V for igual a zero, então a gente tem que o laplaciano de φ tem que ser igual a zero. Se div de V for igual a zero, a gente tem que V pode ser descrito como rotacional de psi. Se for bidimensional, se o escoamento for bidimensional, ou seja, se V for igual a Vx xy é x mais Vy xy é y, e o hot de V for igual a zero, a gente tem que o laplaciano de psi tem que ser igual a zero. É um jeito compacto de falar, então se você fala, o escoamento é regido pela equação de Laplace, a gente sabe que isso é válido. Se todas essas hipóteses foram satisfeitas, Cauchy-Riemann e as linhas de corrente são ortogonais, e devido a Cauchy-Riemann, né, as linhas isopotenciais e as linhas de corrente são ortogonais, tranquilo? Bom, era isso, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.